Um homem desempregado foi humilhado pela própria família durante o Natal, mas depois do Ano Novo, todos ficaram boquiabertos ao ver ele dirigindo um carro de luxo. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Em uma manhã ensolarada de sexta-feira, Eduardo acordou cedo, sentindo o suave calor do sol atravessar as cortinas. Levantou-se com cuidado, tentando não acordar Gabriela, sua esposa, que ainda dormia profundamente ao seu lado. Havia meses que estava desempregado, e cada novo dia começava com um peso insuportável no peito. Ao olhar para Gabriela, sentiu uma mistura de gratidão e culpa. Ela trabalhava arduamente para sustentar a família, enquanto ele, apesar de seus esforços para ajudar em casa, se sentia impotente e inútil. Na cozinha, enquanto preparava o café da manhã, Eduardo pensava em suas responsabilidades. Preciso encontrar um emprego logo. Não aguento mais ver Gabriela se esforçando tanto enquanto eu fico em casa. A cada dia que passa, sinto que estou falhando como marido e pai, refletia, enquanto o aroma do café recém-coado se espalhava pela cozinha. Começou a preparar os sanduíches, com o olhar perdido nas pequenas tarefas que preenchiam seu tempo. Se ao menos houvesse alguma oportunidade, mas parece que ninguém está contratando ultimamente. Gabriela saiu para o trabalho, deixando um beijo rápido na testa de Eduardo. Cuida bem do Caio hoje, querido. Logo ele tem que ir para a escola e, não se preocupe, tudo vai dar certo. Eu confio em você, disse ela com um sorriso encorajador. Eduardo tentou sorrir de volta, mas, por dentro, se sentia pequeno. Enquanto ela saía pela porta, suas palavras de incentivo ecoavam em sua mente. Ela confia em mim, mas até quando? Preciso fazer algo para mudar essa situação, pensou ele, observando-a partir. Depois que Caio foi para a escola, Eduardo começou a limpar a casa. Lavou os pratos, varreu o chão e arrumou os quartos, tentando manter a mente ocupada. Isso é tudo que posso fazer por agora, manter a casa em ordem. Mas não é o suficiente. Quero contribuir de verdade, quero que Gabriela sinta orgulho de mim, ponderava, parando por um momento para olhar pela janela. Viu os vizinhos saindo para o trabalho e se sentiu ainda mais isolado. Eles têm suas vidas, suas rotinas, e eu estou aqui, preso nesse ciclo de desespero. Quando a noite de Natal finalmente chegou, a casa de Eduardo estava decorada com luzes coloridas e enfeites que Gabriela havia escolhido e colocado cuidadosamente. Toda a sua família estava reunida ao redor da mesa de jantar, que estava repleta de pratos tradicionais. Eduardo se sentou entre Gabriela e seu cunhado, Guilherme. Tentou sorrir, mas a atmosfera festiva contrastava fortemente com sua expressão abatida. Todos estão se divertindo, rindo, e eu me sinto deslocado, como se não pertencesse a este lugar, pensava ele, observando a alegria ao seu redor. Eduardo ainda está desempregado, hein? Disse Guilherme, levantando uma taça de vinho. Sabe, talvez você devesse fazer uma simpatia. Ou pelo menos uma oração forte, quem sabe as coisas melhoram. Toda a mesa explodiu em risos, e Eduardo forçou um sorriso, sentindo uma pontada de dor e humilhação. Claro, Guilherme, vou considerar isso. Talvez eu devesse usar uma capa de invisibilidade. Assim, ninguém notaria minha vergonha, respondeu ele com um tom amargo, mas, por dentro, pensava, cada piada é um golpe na minha autoestima. Eles não entendem o quanto dói, o quanto eu quero ser útil, ser capaz de prover para minha família. Gabriela apertou a mão de Eduardo debaixo da mesa, tentando confortá-lo. Ignore-os, querido, eles não sabem o que dizem. Eu sei o quanto você está se esforçando, sussurrou ela, com um olhar de apoio. Eduardo a olhou, seus olhos mostrando gratidão misturada com tristeza. Obrigado, Gabriela, sua confiança é o que me mantém de pé, mas eu gostaria tanto que eles vissem além das piadas, que entendessem o quanto isso me afeta, pensou, enquanto a conversa ao redor da mesa continuava animada, sem notar o desconforto de Eduardo. O tempo começou a passar mais rápido. Uma semana depois, na manhã de Ano Novo, Eduardo estava se arrumando para a noite de comemoração. Vestiu uma camisa verde, com a esperança de que o próximo ano trouxesse melhores oportunidades. Gabriela entrou no quarto e riu ao ver a escolha de roupa de Eduardo. Verde de novo, amor? Você realmente acha que isso vai atrair dinheiro? Perguntou ela, ainda sorrindo. Eduardo sorriu, mas seu coração estava pesado.
Sim, Gabriela, tenho que acreditar em algo. Sem esperança, o que mais me resta? Não posso continuar deixando que você faça tudo sem ajudar, respondeu ele, enquanto ajustava o colarinho da camisa. Caio, o filho de Eduardo, entrou correndo no quarto, rindo. Papai, você ainda acha que essa camisa vai trazer dinheiro? Acredita em superstições bobas, igual ao tio Guilherme, disse ele, com os olhos brilhando de diversão. Eduardo se ajoelhou para ficar na altura de Caio e sorriu. Sabe, Caio, às vezes precisamos acreditar em coisas boas para que elas aconteçam. Quero que nosso próximo ano seja melhor, e essa camisa verde é um símbolo dessa esperança, explicou ele, tentando transmitir um pouco de otimismo ao filho. Por dentro, Eduardo sentia um enorme peso. Só quero que ele tenha um futuro melhor, algo em que acreditar, pensou. Mais tarde naquela noite, a família foi para a praça da cidade para celebrar o Ano Novo. Havia música, fogos de artifício e muita alegria ao redor. Eduardo, Gabriela e Caio estavam no meio da multidão, absorvendo a energia positiva do evento. Eduardo viu seu cunhado Guilherme se aproximando com um sorriso sarcástico. Então, Eduardo, ainda atrás de dinheiro com essa camisa verde? Você é realmente um otimista incorrigível. Guilherme disse, rindo. Eduardo sentiu uma onda de humilhação, mas manteve a calma. Sim, Guilherme, ainda acredito que as coisas podem melhorar. A esperança é o que me mantém em pé, mesmo quando tudo parece estar desmoronando, respondeu ele com firmeza, enquanto Guilherme se afastava, rindo. Eduardo ficou parado por um momento, observando a multidão ao seu redor. Cada piada, cada risada às minhas custas é um lembrete do meu fracasso, mas não posso desistir. Gabriela e Caio precisam de mim, e eu preciso acreditar que o próximo ano será diferente. Esta camisa verde é mais do que uma superstição, é um símbolo da minha determinação de mudar nossas vidas, pensou ele, respirando fundo para afastar os pensamentos negativos e focar na esperança que o ano novo trazia. Gabriela notou o olhar distante de Eduardo e segurou sua mão. Eduardo, eu sei que as coisas estão difíceis, mas eu acredito em você. Sempre foi um homem forte e determinado. Este ano novo trará novas oportunidades, eu sinto isso, disse ela com uma voz suave e encorajadora. Eduardo apertou a mão dela, sentindo um pouco de consolo em suas palavras. Obrigado, Gabriela. Sua fé em mim é o que me dá forças. Prometo que farei todo o possível para que este ano seja diferente, respondeu ele, com uma nova determinação em seu coração. Caio olhou para os pais, percebendo a seriedade da conversa. Papai, eu também acredito em você. Sei que você vai conseguir um trabalho e tudo vai melhorar, disse com uma confiança inocente. Eduardo sorriu para o filho, sentindo uma onda de emoção. Obrigado, Caio. Suas palavras significam muito para mim. Farei tudo o que puder para que você tenha um futuro brilhante, disse ele, abraçando Caio com força, sentindo-se renovado pela esperança e o amor de sua família. O 1º de janeiro amanheceu com um brilho de esperança no horizonte. Eduardo acordou cedo, ainda com a festividade da noite anterior em mente, e estava tomando seu café da manhã em silêncio quando o telefone tocou inesperadamente. Alô? Atendeu ele, um pouco surpreso. Bom dia. Estou falando com o Eduardo? Perguntou uma voz masculina do outro lado da linha. Aqui é o Henrique, da concessionária de carros de luxo Elite Motors. Precisamos urgentemente de um vendedor experiente e recebi sua recomendação. Você estaria disponível para uma visita hoje mesmo? Explicou a voz com firmeza. Eduardo quase não podia acreditar no que estava ouvindo. Sim, claro. Posso ir agora mesmo, respondeu, tentando esconder a felicidade na voz. Henrique explicou que precisavam de alguém porque o vendedor anterior havia sido transferido de última hora para outra filial. Eduardo agradeceu e desligou, sentindo uma onda de alívio e esperança. Isso é incrível. Uma oportunidade assim, logo no 1º dia do ano. Talvez minha sorte esteja mudando finalmente. Mas por quê? Será que eu realmente mereço essa chance ou vou estragar tudo? Pensou ele, sentindo uma leve insegurança. Decidiu não contar nada a Gabriela ou Caio. Não quero criar expectativas. Se tudo der certo, conto mais tarde, pensou, enquanto via sua esposa e filho se preparando para sair. Gabriela beijou Eduardo e disse:
Hoje tem reunião de família, querido. O Guilherme vai estar lá, então não se atrase. Eduardo apenas assentiu, tentando disfarçar a ansiedade. Quando a casa ficou vazia, ele esperou um pouco, pegou as chaves de seu carro simples e foi para Elite Motors. Ao chegar à concessionária, estacionou seu carro modesto ao lado de modelos luxuosos que brilhavam ao sol. Sentiu uma pontada de insegurança, mas respirou fundo e entrou. Henrique, um homem alto, de cabelos grisalhos e olhar penetrante, o recebeu com um aperto de mão firme. Você deve ser o Eduardo. Obrigado por vir tão rápido, disse Henrique. Eduardo tentou sorrir, mas percebeu o olhar prolongado de Henrique sobre seu carro simples. Obrigado pela oportunidade, Senhor Henrique. Estou muito animado com a possibilidade de trabalhar aqui, respondeu Eduardo, tentando parecer confiante. Muito bem, Eduardo. Quero que fique por aqui hoje. Se conseguir fazer uma venda, estará contratado, disse Henrique, com um leve sorriso. Eduardo percebeu que Henrique estava avaliando cada detalhe, inclusive seu carro, mas não disse nada. O dia passou rápido, e Eduardo estava determinado a mostrar seu valor. Cada cliente que entrava era uma oportunidade. No final da tarde, uma mulher bem vestida, de aproximadamente 40 anos, entrou na concessionária. Seus passos eram firmes e seus olhos analisavam cada detalhe dos carros expostos. Eduardo se aproximou com um sorriso profissional. Boa tarde. Posso ajudá-la com algo específico? Perguntou, observando atentamente as reações da cliente. Estou interessada naquele modelo, disse ela, apontando para um carro esportivo de valor exorbitante. Eduardo explicou todas as características, vantagens e luxos do carro com confiança. Este carro não é apenas um veículo, é uma experiência de condução incomparável. A tecnologia de ponta, o conforto e o design sofisticado fazem dele a escolha perfeita para quem valoriza qualidade e desempenho, disse, notando a crescente empolgação da mulher enquanto ela examinava o carro. Eduardo pensava, posso conseguir? Ela está quase convencida, só preciso fechar a venda. Continuou respondendo às perguntas com precisão e entusiasmo. E claro, temos opções de financiamento que tornarão a aquisição deste carro ainda mais acessível, acrescentou, percebendo que a mulher estava convencida. Finalmente, ela sorriu e estendeu a mão para Eduardo. Vamos fechar o negócio. Este carro é exatamente o que eu estava procurando, disse. Eduardo sentiu uma onda de alívio e alegria. Excelente escolha. Vamos para o escritório finalizar a papelada, disse, guiando-a para dentro. Henrique observava de longe com um sorriso discreto no rosto. Eduardo conseguiu, ele realmente tem talento, pensou, enquanto Eduardo finalizava a venda. Depois que todos os papéis foram assinados e a cliente saiu feliz com seu novo carro, Henrique se aproximou de Eduardo. Parabéns, Eduardo. Você está oficialmente contratado e tem uma surpresa para você. Eduardo ficou curioso e seguiu Henrique até o pátio dos fundos da concessionária, onde um carro esportivo de luxo reluzia. Este carro é seu. Na Elite Motors, acreditamos que nossos vendedores devem dirigir com o mesmo nível de qualidade que vendemos. Você merece, disse Henrique, entregando as chaves a um Eduardo atônito. Senhor Henrique, não sei como agradecer. Isso é incrível, disse Eduardo, emocionado. Obrigado de verdade. Farei o meu melhor para honrar esta oportunidade. Henrique sorriu, satisfeito. Eu sei que vai, Eduardo. Agora vai e aproveite seu novo carro. Eduardo entrou no carro esportivo, sentindo-se em um sonho. Quando estava prestes a sair, recebeu uma ligação de Gabriela. Eduardo, estamos no restaurante com o Guilherme. Pode vir aqui? Ele confirmou e, com um sorriso no rosto, partiu em direção ao restaurante. Henrique observava Eduardo sair e olhou para o carro simples deixado para trás. O que faremos com isso agora? Pensou em voz alta, mas logo decidiu. Deixem-no aqui. Vamos cuidar disso depois, riu, mas era uma risada de felicidade pelo sucesso de seu novo funcionário. Enquanto isso, no restaurante, Gabriela conversava com Guilherme, com Caio sentado ao lado deles. Eduardo é um bom homem, mas você realmente acha que ele vai conseguir algo melhor? Ele está desempregado há meses, disse Guilherme, com um tom crítico.
Gabriela suspirou, tentando defender o marido. Guilherme, ele está tentando. As coisas estão difíceis para todos. Eu acredito nele. Caio, ouvindo a conversa, se sentiu desconfortável. Mamãe, papai vai conseguir. Ele sempre me disse que a esperança é a última que morre, disse ele, tentando aliviar a tensão. Gabriela sorriu para o filho, apreciando seu otimismo. Eu sei, querido. Seu pai é um homem de muita fé, respondeu ela, acariciando os cabelos de Caio. Minutos depois, todos no restaurante se voltaram para o som de um motor potente. Eduardo entrou no estacionamento com seu novo carro de luxo, causando murmúrios de admiração entre os presentes. Ele saiu do carro, ainda incrédulo com a mudança repentina de sorte. Gabriela olhou, confusa, para o carro e depois para Eduardo e perguntou: Eduardo, o que está acontecendo? De onde saiu esse carro? Perguntou Guilherme, surpreso. Ele também parecia espantado, mas sua expressão logo mudou para ceticismo. Então, Eduardo, você conseguiu uma promoção rápida, hein? Disse ele com um sorriso irônico. Eduardo, ainda absorvendo a emoção do dia, olhou para sua família e sorriu. Vou explicar tudo, mas primeiro vamos celebrar. Este é um novo começo para todos nós. Ele abraçou Gabriela e Caio, sentindo-se finalmente no caminho certo. A noite de celebração no restaurante continuou, e Eduardo, ainda surpreso com sua própria sorte, tentava assimilar os eventos do dia. Guilherme o olhava com desconfiança, enquanto Gabriela ainda parecia confusa. Eduardo, você precisa nos explicar como conseguiu esse carro. Não faz sentido, disse Gabriela, com a voz cheia de preocupação e curiosidade. Eduardo suspirou e começou a contar toda a história, desde a ligação de Henrique naquela manhã. Recebi uma ligação cedo, era Henrique da Elite Motors. Eles precisavam urgentemente de um vendedor e me chamaram para uma entrevista. Fui até lá, e ele me disse que, se eu conseguisse vender um carro, estaria contratado. No final do dia, consegui vender um carro de luxo para uma cliente. Henrique ficou tão impressionado que me deu este carro. Disse que todos os seus vendedores precisam dirigir carros de alto desempenho. Guilherme, ainda com um ar cético, interrompeu: isso parece bom demais para ser verdade. Tem certeza de que não há algo estranho nisso? Como você conseguiu vender um carro tão caro no seu primeiro dia? Parece suspeito. Eduardo sentiu uma pontada de irritação, mas manteve a calma. Guilherme, eu sei que parece incrível, mas é verdade. Usei todas as minhas habilidades de vendas e marketing para fechar o negócio. Henrique viu potencial em mim, e eu quero provar que ele está certo. Caio, que estava ouvindo atentamente, não conseguiu conter seu entusiasmo. Pai, isso é incrível. Eu sabia que você conseguiria. Estou tão orgulhoso de você. Eduardo sorriu e abraçou o filho. Obrigado, Caio. Seu apoio significa muito para mim. Vou fazer de tudo para que nossa vida melhore daqui para frente. Gabriela olhou para Eduardo, agora com uma mistura de alívio e orgulho. Sempre acreditei em você, Eduardo. Sabia que em algum momento as coisas iam mudar. Estou tão feliz por você, disse ela, segurando firme a mão dele. No dia seguinte, Eduardo chegou à Elite Motors com um novo vigor. Ao entrar na concessionária, viu um rosto familiar. Sérgio. O que você está fazendo aqui? Perguntou Eduardo, surpreso. Trabalho aqui há alguns meses. E você, como conseguiu esse emprego? Respondeu Sérgio, com um tom levemente indiferente. Eduardo explicou rapidamente a situação, mas sentiu uma tensão no ar. Bom, espero que você se dê bem aqui, disse Sérgio, mas seu olhar indicava algo diferente. Durante o dia, Eduardo tentou se concentrar em suas vendas, mas sentia o olhar de Sérgio sobre ele. No meio de uma negociação importante com um cliente em potencial, Eduardo percebeu que algo estava errado. Sérgio havia fornecido intencionalmente informações incorretas ao cliente de propósito, antes que Eduardo pudesse corrigi-las, fazendo o cliente perder o interesse. Não acredito que você fez isso, Sérgio. Sabotou minha venda. Exclamou Eduardo, frustrado. Sérgio apenas deu de ombros. Você acha que pode chegar aqui e tomar o meu lugar?
trabalhei duro para estar onde estou, não vou deixar que você estrague tudo, respondeu ele com um sorriso malicioso. Eduardo sentiu a raiva crescer, mas sabia que precisava manter a compostura. Mais tarde, no estacionamento da concessionária, Eduardo confrontou Sérgio: "O que você ganha sabotando meu trabalho? Estamos todos aqui para vender e crescer juntos. Não é necessário criar inimigos", disse Eduardo, tentando manter a calma. Sérgio riu, balançando a cabeça. "Você não entende, Eduardo. Esse lugar é competitivo. Ou você se impõe, ou é esmagado. Não vou deixar que você passe por cima de mim", replicou ele, com um tom cheio de desafio. Eduardo respirou fundo, sentindo a frustração e a determinação se misturarem. "Não vou deixar que você arruine meu sucesso. Tenho uma família para sustentar e estou aqui para fazer o melhor possível. Se você tem algum problema comigo, vamos resolver de maneira profissional", disse ele, tentando estabelecer um limite claro. Sérgio olhou por um momento sem responder, e então se afastou, deixando Eduardo sozinho com seus pensamentos. "Não posso deixar que ele me derrube. Preciso focar no meu trabalho e mostrar meu valor", pensou, decidido a não se abater. Pouco depois, Henrique chamou Eduardo para uma reunião privada em seu escritório. O ambiente era elegante e profissional, com móveis de madeira escura e uma grande janela com vista para a cidade. "Eduardo, preciso falar com você sobre algo sério", começou Henrique, com um tom grave. "A concessionária está enfrentando sérios problemas financeiros. Precisamos de alguém com suas habilidades para nos ajudar a sair dessa situação." Eduardo sentiu uma mistura de surpresa e preocupação. "Problemas financeiros? Mas as vendas parecem boas", comentou, tentando entender a gravidade da situação. "Sim, mas houve uma má gestão anteriormente e agora estamos pagando o preço", explicou Henrique. "Confio em você, Eduardo. Suas vendas podem fazer a diferença. Precisamos de estratégias novas e eficientes para atrair mais clientes." Eduardo sentiu o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. "Senhor Henrique, farei o que for necessário. Tenho algumas ideias que podem ajudar a aumentar as vendas e melhorar nossa imagem. Só preciso de uma oportunidade para implementá-las", disse, tentando transmitir confiança. Henrique assentiu com a cabeça, parecendo aliviado. "Ótimo, trabalharemos juntos nisso. Sei que você é capaz de grandes coisas", respondeu, estendendo a mão para um aperto firme. Ao sair do escritório de Henrique, Eduardo refletiu sobre a importância do seu sucesso para a estabilidade financeira de sua família. "Esta é minha oportunidade de fazer a diferença. Gabriela e Caio contam comigo e não posso decepcioná-los", pensou, sentindo a determinação crescer. Ele voltou para casa com uma mistura de ansiedade e esperança, pronto para enfrentar os desafios que viriam. Em casa, Gabriela estava lidando com os gastos, tentando equilibrar as contas. "Eduardo, sei que você está fazendo o melhor que pode, mas precisamos resolver nossa situação financeira. Odeio admitir, mas as contas estão começando a nos apertar. Posso trabalhar horas extras", disse ela, com um tom de determinação. Eduardo sentiu um nó no coração ao ver a luta de sua esposa. "Gabriela, eu posso ajudar agora. Estou ganhando bem e podemos resolver isso juntos", disse, tentando aliviar a carga dela. Gabriela balançou a cabeça, orgulhosa. "Não, Eduardo. Eu também quero contribuir. Sempre fiz isso sozinha e não quero que você se preocupe com isso", respondeu, com um olhar firme. Eduardo respeitou a decisão dela, mas sabia que precisava fazer sua parte para garantir um futuro melhor para sua família. "Entendo, Gabriela. Vamos superar isso juntos", disse, decidido a mostrar que estava no caminho certo. As dificuldades financeiras da família de Eduardo começaram a aumentar, especialmente com os gastos médicos de Caio, que passava por tratamentos constantes no médico devido a uma condição rara que o afetava desde pequeno. Cada visita ao médico e cada medicamento necessário pareciam um peso a mais sobre os ombros de Gabriela. Uma tarde, enquanto Caio descansava em seu quarto, Gabriela estava sentada à mesa da cozinha, rodeada de contas e recibos. A calculadora parecia sua única aliada naquela batalha diária. "Essas contas não param de crescer. Como vamos pagar tudo isso? Até aqui tudo estava indo tão bem. Acho que esse novo emprego de Eduardo nos trouxe azar em vez de sorte", pensava, sentindo uma onda de desespero. Tentou manter a calma,
mas os números simplesmente não fechavam. Tenho que encontrar uma maneira de equilibrar isso, mas não sei mais onde cortar, refletia, mordendo o lábio inferior com frustração. Mais tarde, naquela mesma noite, Gabriela se sentou no sofá da sala de estar, as luzes suaves da casa contrastando com a escuridão de seus pensamentos. Eduardo estava na cozinha, limpando os pratos do jantar. Gabriela sentiu um nó se formar em sua garganta. Não queria admitir que precisava de ajuda, mas a situação estava se tornando insustentável. Eduardo, podemos conversar? Disse ela, com a voz um pouco trêmula. Ele olhou, percebendo a seriedade no tom dela, e se aproximou, sentando-se ao seu lado. Claro, Gabriela. O que está acontecendo? Você sabe que pode contar comigo para qualquer coisa que precisar, então quero que seja 100% sincera, seja qual for a situação, disse ele, preocupado. Gabriela respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. As contas estão se acumulando, os gastos médicos de Caio estão fora de controle. Não sei mais o que fazer. Não quero te sobrecarregar, mas preciso de ajuda, confessou, com a voz cheia de vulnerabilidade. Eduardo sentiu seu coração apertar. Sabia que Gabriela era orgulhosa e pedir ajuda era algo difícil para ela. Gabriela, estamos juntos nisso. Prometi que cuidaria de você e de Caio, e farei o que for necessário para que nossa família fique bem, disse ele, segurando sua mão com firmeza. Obrigada, Eduardo. Sei que você está fazendo o seu melhor. Só não quero que sinta que tem que carregar todo o peso sozinho, respondeu ela, com lágrimas começando a se formar em seus olhos. Vamos superar isso juntos, como sempre fizemos. Vou encontrar uma solução, eu prometo, disse ele, abraçando-a com força. Eles se sentiram unidos naquele momento de dificuldade, prontos para enfrentar qualquer coisa juntos. Na manhã seguinte, Eduardo estava na Elite Motors, decidido a fazer a diferença. O ambiente da concessionária brilhava com luzes elegantes que se refletiam nos carros de luxo meticulosamente alinhados. Eduardo estava ao lado de um dos modelos mais novos quando um homem alto e imponente entrou, vestindo um terno sob medida e exalando uma aura de poder e influência. Eduardo endireitou a postura e se aproximou com um sorriso profissional. Bom dia, senhor. Posso ajudá-lo com algo específico hoje? Perguntou, observando o cliente atentamente. O homem olhou ao redor, analisando cada detalhe. Estou interessado em comprar alguns carros para minha coleção pessoal e para presentear alguns associados. Quero saber o que pode me oferecer, disse ele, com uma voz firme e autoritária. Eduardo viu ali uma oportunidade de ouro. Claro, senhor. Temos uma seleção exclusiva de modelos de luxo que certamente atenderão às suas expectativas. Permita-me mostrar algumas opções, disse, conduzindo o cliente pela concessionária. Enquanto caminhavam, Eduardo apresentava a cada modelo com detalhes minuciosos. Este é nosso mais recente modelo esportivo, com uma velocidade máxima impressionante e tecnologia de ponta em termos de segurança e conforto. É perfeito para quem busca uma experiência de condução incomparável, explicou, observando o interesse nos olhos do cliente. E aqui temos um carro de grande porte de luxo, ideal para viagens longas e eventos corporativos. Combina potência com elegância, sendo um dos favoritos de nossos clientes mais exigentes. A negociação foi complicada. O cliente fazia perguntas sobre cada especificação técnica e não parecia se impressionar facilmente. Qual é a taxa de depreciação deste modelo após 3 anos? E como ele se compara à concorrência em termos de eficiência de combustível? Perguntava, enquanto Eduardo mantinha a calma e respondia a cada questão com precisão. Senhor, este modelo foi projetado para manter um alto valor de revenda devido à sua qualidade excepcional e à demanda no mercado de carros de luxo. Quanto à eficiência de combustível, ele supera muitos de seus concorrentes diretos, garantindo economia sem comprometer o desempenho. Os pensamentos de Eduardo corriam a mil. Preciso fechar esta venda. Esta comissão pode fazer a diferença para minha família. Concentre-se, Eduardo. Mostre que você é o melhor e que esses carros valem a pena, pensava, mantendo seu tom confiante. Senhor, além das especificações técnicas, oferecemos um serviço pós-venda incomparável, garantindo que seu investimento esteja sempre protegido. Temos pacotes de manutenção exclusivos e serviços personalizados que cobrirão todas as suas necessidades, continuou, sentindo que começava a convencer o cliente.
Após uma longa e intensa negociação, o cliente finalmente sorriu e estendeu a mão. Você me convenceu, Eduardo. Levarei 3 carros, o esportivo, o de grande porte e aquele sedã de luxo que você me mostrou antes. Vamos fechar o negócio, disse ele, com um tom de satisfação. Eduardo quase não podia acreditar. Obrigado, senhor. Vamos até o escritório para concluir a papelada, respondeu, sentindo uma onda de alívio e alegria. De volta ao escritório, Eduardo rapidamente preparou todos os documentos necessários. O valor total dos carros era exorbitante, e ele sabia que a comissão daquela venda seria significativa. Este é um momento decisivo. Estou conseguindo fazer isso acontecer, pensou enquanto o cliente assinava os contratos. Henrique observava a cena com um sorriso de aprovação. Eduardo está superando minhas expectativas, pensou, satisfeito com sua escolha. Após finalizar todos os papéis, Eduardo apertou a mão do cliente uma última vez. Obrigado pela confiança, senhor. Tenho certeza de que ficará extremamente satisfeito com sua compra, disse ele, sentindo uma gratidão imensa. O cliente sorriu e foi embora, deixando Eduardo ainda assimilando o sucesso da venda. Henrique se aproximou, dando-lhe uma palmadinha no ombro. Parabéns, Eduardo. Você fez um excelente trabalho hoje, e com essa venda receberá uma comissão muito generosa, disse ele, entregando um envelope a Eduardo. Eduardo abriu o envelope e viu o valor da comissão. Seus olhos se arregalaram, e ele sentiu uma onda de gratidão e alívio. Isso vai nos ajudar tanto. Gabriela ficará tão feliz, pensou, quase emocionado. Obrigado, senhor Henrique. Realmente aprecio isso. Continuarei me esforçando para trazer mais sucesso à Elite Motors, disse, apertando a mão de Henrique com firmeza. Ao sair da concessionária naquele dia, Eduardo ainda sentia as preocupações financeiras, mas sabia que estava no caminho certo para superá-las. Vou para casa e contar a Gabriela sobre as boas notícias. Ela ficará tão aliviada, pensou enquanto dirigia. Mal podia esperar para ver o sorriso no rosto dela e de Caio, sabendo que, apesar dos desafios, estavam começando a ver a luz no fim do túnel. Eduardo chegou em casa e encontrou Gabriela na cozinha, ainda lidando com as contas. Gabriela, preciso falar com você, disse ele, tentando conter a emoção. Ela o olhou, um pouco apreensiva. O que houve, Eduardo? Perguntou. Hoje consegui uma comissão enorme. Vendemos 3 carros de luxo para um cliente muito influente. Isso vai nos ajudar muito, explicou, mostrando o valor. Gabriela sorriu, seus olhos brilhando de alívio. Eduardo, isso é incrível. Sabia que você conseguiria. Estou tão orgulhosa de você, disse, abraçando-o com força. Eduardo sentiu uma onda de emoção. Estamos juntos nisso, Gabriela. Vamos superar tudo isso juntos, disse, sentindo-se mais determinado do que nunca a garantir um futuro melhor para sua família. No dia seguinte, enquanto Eduardo revisava alguns contratos na Elite Motors, recebeu uma mensagem inesperada em seu e-mail. Olá, Eduardo. Sou Carlos, da concessionária Luxo Prime. Gostaria de discutir uma oferta de trabalho com você. Tenho acompanhado seu trabalho e estou impressionado. Gostaríamos que se juntasse ao nosso time. Podemos oferecer um salário significativamente maior e benefícios que a Elite Motors não pode igualar. Realmente espero que considere nossa proposta, a oportunidade de crescimento é enorme. Foi isso que Eduardo leu. Seu coração acelerou, e ele logo respondeu ao e-mail. Obrigado, Carlos. Estou lisonjeado com a oferta, mas preciso de tempo para pensar, escreveu ele, com a mente em um turbilhão de emoções. De volta para casa naquela noite, Eduardo se sentou com Gabriela na sala de estar, ainda com os pensamentos girando em sua cabeça. Gabriela, recebi uma oferta de trabalho da Luxo Prime hoje. Eles estão oferecendo um salário e benefícios maiores, começou, com a voz cheia de incerteza. Gabriela o olhou surpresa. Sério? Isso é incrível, Eduardo. Mas o que você está pensando em fazer? Eduardo suspirou, tentando organizar seus pensamentos. Não sei, Gabriela. Henrique me deu uma oportunidade quando eu mais precisava. Sinto que devo lealdade a ele. Mas, por outro lado, a oferta da Luxo Prime é tentadora.
Poderíamos resolver nossas dificuldades financeiras mais rapidamente, explicou, com a voz carregada de conflito. Gabriela colocou a mão sobre a dele. Eduardo, entendo sua lealdade, mas também precisamos pensar no que é melhor para nossa família. Tomaremos a decisão juntos. Após uma longa conversa, Eduardo refletiu profundamente sobre a situação. Henrique confiou em mim, me deu uma oportunidade quando ninguém mais acreditava em mim. Aceitar essa oferta significaria trair essa confiança. Prefiro continuar onde estou e crescer com a Elite Motors, concluiu, sentindo-se mais seguro de sua decisão. Gabriela assentiu, respeitando sua escolha. Eu te apoio, Eduardo. Sei que você está fazendo o que acha certo. Enquanto isso, Sérgio, que estava até tarde na concessionária, abriu a conta de Eduardo que ainda estava logada no computador e leu a conversa. Um brilho de interesse passou por seus olhos. Uma oferta da Luxo Prime, hein? Talvez essa seja a minha chance, pensou ele de forma sorrateira. No dia seguinte, Sérgio foi até a Luxo Prime e se apresentou para a vaga que havia sido oferecida a Eduardo. Carlos, ainda em busca de talentos, ficou impressionado com a iniciativa de Sérgio e o contratou. Logo depois, Sérgio comunicou a Henrique que não trabalharia mais para ele. Nos dias seguintes, a Elite Motors começou a enfrentar problemas inesperados. Vários de seus planos de marketing foram vazados para a concorrente Luxo Prime, que rapidamente antecipou suas ações. Catálogos de carros da próxima temporada e estratégias de venda também foram comprometidos. Henrique, preocupado, chamou Eduardo para uma conversa em seu escritório. O ambiente era elegante e profissional, com móveis de madeira escura e uma grande janela com vista para a cidade. Eduardo, temos um problema sério. Nossos planos estão sendo vazados para a Luxo Prime. Você sabe algo sobre isso? Perguntou, com um tom grave. Eduardo ficou chocado. Não, senhor Henrique. Jamais faria isso. Sou leal à Elite Motors, respondeu, sentindo uma mistura de frustração e incredulidade. Henrique olhou para Eduardo por um momento e depois assentiu. Confio em você, Eduardo, mas precisamos descobrir quem está fazendo isso. Após uma longa discussão, ambos começaram a suspeitar de Sérgio. Ele foi trabalhar lá e renunciou à nossa concessionária há poucos dias. Poderia ter acesso a muita informação que foi vazada, disse Eduardo, refletindo sobre a possibilidade. Henrique concordou, parecendo mais decidido do que nunca. Precisamos agir rápido e descobrir a verdade. Não podemos permitir que a Luxo Prime continue nos prejudicando. Eduardo saiu do escritório de Henrique com uma sensação de urgência. Se Sérgio está por trás disso, precisamos provar. Ele sempre se meteu em problemas, mas não pensei que fosse capaz de algo assim, pensou, sentindo-se traído. Sabia que precisava proteger a Elite Motors e sua própria reputação. Henrique confiou em mim desde o começo. Não posso deixá-lo na mão agora, pensou, determinado a corrigir a situação. Eduardo e Henrique estavam decididos a recuperar o terreno perdido após o vazamento dos planos de marketing. Passavam longas horas no escritório, discutindo novas estratégias e tentando trazer inovação para a Elite Motors. Precisamos nos reinventar, Eduardo. Os planos que foram vazados eram bons, mas podemos fazer melhor. Vamos focar em algo que a Luxo Prime não possa copiar, disse Henrique, com um olhar de determinação. Eduardo concordou, sentindo a pressão aumentar. Sim, senhor Henrique. Podemos focar em um atendimento mais personalizado e em experiências exclusivas para nossos clientes. Algo que vá além do simples ato de comprar um carro. Mas temos que implementar isso de uma forma diferente, como adicionar alguns brindes e detalhes durante a compra, sugeriu, enquanto anotava algumas ideias. Ambos sabiam que seria um caminho difícil, especialmente porque os planos vazados tinham dado uma vantagem significativa à concorrência. As vendas começaram a cair, e a atmosfera na concessionária estava carregada de tensão. Eduardo trabalhava incansavelmente, tentando manter o moral da equipe e implementar novas ideias. Sei que todos estão preocupados, mas precisamos continuar. Temos que mostrar aos nossos clientes que ainda somos a melhor opção, dizia ele aos colegas, tentando inspirá-los. Henrique, apesar das dificuldades, se mantinha confiante. Não vamos desistir. Já passamos por situações difíceis antes, e vamos superar esta também, afirmava com convicção.
Em meio a essa tempestade profissional, a vida pessoal de Eduardo e Gabriela foi abalada por uma notícia devastadora. Numa manhã de terça-feira, eles estavam no consultório médico para uma consulta de rotina de Caio. O ambiente era frio e esterilizado, com paredes brancas e equipamentos modernos, mas para Eduardo e Gabriela o ar parecia pesado e opressor. O médico, com uma expressão séria, havia explicado o diagnóstico a Eduardo. A condição de Caio está piorando e o médico disse que isso requer tratamento imediato e intensivo, disse ele, com a voz carregada de preocupação. Gabriela sentiu um frio percorrer sua espinha. O que isso significa? Quão grave é? Perguntou, tentando manter a calma. Significa que precisamos começar o tratamento o mais rápido possível. Será um processo longo e caro, mas necessário para a recuperação do nosso filho, explicou Eduardo, olhando diretamente nos olhos de Gabriela. Gabriela segurou a mão de Eduardo com força, suas lágrimas começando a cair silenciosamente. Não podemos perder nosso filho. Faremos o que for necessário, pensou ela, com o coração apertado. De volta para casa, Eduardo e Gabriela estavam sentados à mesa da cozinha, com as contas médicas espalhadas à frente deles. Eduardo, o que vamos fazer? Não temos dinheiro suficiente para pagar tudo isso, disse Gabriela, com a voz trêmula. Eduardo olhou para o carro de luxo estacionado na garagem. Talvez eu tenha que vender o carro que Henrique me deu. É um sacrifício, mas Caio precisa desse tratamento, disse ele, com dor evidente na voz. Gabriela o olhou surpresa. Eduardo, esse carro foi um reconhecimento pelo seu trabalho duro, mas se vender o carro significa salvar nosso filho, então não temos outra opção. Faremos isso juntos, disse ela, decidida. Eduardo sentiu uma pontada de tristeza ao pensar em se desfazer do carro, mas sabia que a saúde de Caio era muito mais importante. Você tem razão, Gabriela. Amanhã falarei com Henrique sobre vender o carro, decidiu ele, sentindo-se um pouco aliviado por ter tomado uma decisão. Na manhã seguinte, Eduardo foi à concessionária preparado para falar com Henrique. Antes que ele pudesse dizer algo, Henrique o chamou para uma reunião privada. Eduardo, eu soube sobre o diagnóstico de Caio. Quero que saiba que a Elite Motors está aqui para apoiar você e sua família. Vou ajudar financeiramente com o tratamento, disse Henrique, com a voz cheia de sinceridade. Eduardo ficou surpreso, sentindo um imenso peso sendo tirado de seus ombros. Senhor Henrique, nem sei como agradecer. Isso significa muito para nós, respondeu emocionado. Você tem sido um funcionário exemplar e leal. É o mínimo que posso fazer, disse Henrique, sorrindo. Eduardo sentiu uma profunda gratidão. Vamos superar isso juntos. Caio terá o melhor tratamento possível, pensou enquanto apertava com firmeza a mão de Henrique. Obrigado, Senhor Henrique. Prometo continuar dando o meu melhor para a Elite Motors, afirmou decidido a retribuir o apoio recebido. Os dias que se seguiram foram marcados por uma mistura de alívio e ansiedade. Caio começou seu tratamento médico, e a esperança e o alívio tomaram conta da família. No hospital, Eduardo e Gabriela acompanhavam cada etapa do tratamento com atenção. Tudo vai ficar bem, Caio. Estamos aqui com você, dizia Gabriela, acariciando o filho. Eduardo observava, sentindo uma mistura de preocupação e esperança. Ele é forte, vamos superar isso, pensava enquanto tentava manter a confiança. Caio enfrentou o tratamento com uma valentia que surpreendeu a todos ao seu redor. Os primeiros dias foram difíceis, cheios de incertezas e desconfortos, mas sua resiliência e espírito positivo foram inspiradores. Gabriela esteve ao seu lado em cada consulta, em cada sessão de tratamento, oferecendo palavras de incentivo e apoio incondicional. Você é um guerreiro, Caio. Estamos todos muito orgulhosos de você, dizia Eduardo, segurando a pequena mão do filho nos momentos mais desafiadores. Gabriela, por sua vez, cuidava de cada detalhe, garantindo que Caio se sentisse amado e seguro. A força do vínculo familiar mostrou-se crucial, transformando um período de medo em uma jornada de superação. Conforme os dias passavam, naquela semana, os resultados começaram a aparecer. Caio recuperava sua energia gradualmente, e a melhora em sua saúde era visível a cada dia. Em casa, Caio voltou a brincar com a mesma alegria de antes, enchendo a casa de risos e esperança. A cada dia que passa, vejo nosso menino voltando a ser quem era.
Isso é tudo que poderíamos pedir, pensava Gabriela, sentindo uma profunda gratidão. Para Eduardo, ver a recuperação de Caio era um lembrete constante de que todo esforço havia valido a pena, e que o amor e a dedicação da família eram a base de todas as suas conquistas. De volta à Elite Motors, a concessionária estava passando por uma reorganização. Henrique havia implementado novas estratégias para melhorar as vendas e a imagem da empresa. Vamos nos concentrar em um atendimento mais personalizado e em criar experiências únicas para nossos clientes, disse Henrique em uma reunião com a equipe. Precisamos nos destacar e mostrar que somos mais do que apenas uma concessionária de carros de luxo, continuou ele, com a voz cheia de determinação. Eduardo sentiu-se inspirado pelas palavras de Henrique. Estamos em um novo caminho. Podemos conseguir, pensou, olhando para seus colegas. Vamos trabalhar juntos para levar a Elite Motors ao topo. Cada um de nós tem um papel importante a desempenhar, disse ele, sentindo a energia positiva da equipe. Henrique observava orgulhoso. Eduardo, sua dedicação e esforço foram fundamentais. Estamos em boas mãos, disse ele, com um sorriso confiante. A reorganização começou a dar frutos. As vendas começaram a melhorar, e a atmosfera na concessionária ficou mais otimista. Estamos no caminho certo. Precisamos continuar inovando e oferecendo o melhor aos nossos clientes, dizia Eduardo em suas conversas com os colegas. Cada venda, cada interação com o cliente, é uma oportunidade de mostrar nosso valor, pensava, sentindo-se mais motivado a cada dia. A jornada ainda era longa, mas Eduardo sentia que estavam no caminho certo. Com o apoio de Henrique e a dedicação da equipe, sabia que poderiam superar qualquer desafio. E o mais importante, sua família estava segura e recebendo o tratamento necessário. Vamos continuar lutando, tanto na concessionária quanto em casa. Juntos, podemos vencer qualquer batalha, pensou, sentindo uma nova onda de determinação e esperança. Henrique estava visivelmente satisfeito com o progresso recente da Elite Motors. As vendas estavam subindo, a moral da equipe estava elevada e os clientes mais satisfeitos do que nunca. Em um dia ensolarado, Henrique decidiu que era hora de reconhecer o esforço e a dedicação de Eduardo. Ele o chamou para uma reunião em seu escritório, um ambiente que agora parecia muito mais acolhedor do que nas semanas de crise. Eduardo, tenho observado seu trabalho de perto. Sua dedicação, suas ideias inovadoras e sua habilidade para lidar com os clientes têm sido excepcionais. Você ajudou a Elite Motors a se recuperar e crescer. É por isso que decidi promovê-lo a gerente de vendas, disse Henrique, com um sorriso genuíno. Eduardo ficou sem palavras por um momento, sentindo uma onda de realização e gratidão. Senhor Henrique, estou honrado com esta promoção. Continuarei me dedicando ao máximo para garantir o sucesso da nossa concessionária. Obrigado pela confiança, respondeu, com a voz embargada pela emoção. Por dentro, pensava, tudo o que passamos valeu a pena. Cada esforço, cada sacrifício. Estou construindo algo significativo aqui. Mais tarde, naquela noite, a casa de Eduardo estava cheia de alegria. Gabriela havia preparado um jantar especial para celebrar não apenas a promoção de Eduardo, mas também a recuperação de Caio. A mesa estava repleta de pratos deliciosos, e a risada de Caio ecoava pela sala. Papai, estou tão feliz que você conseguiu essa promoção. Você merece, disse Caio, abraçando o pai com força. Gabriela olhou para Eduardo, seus olhos brilhando de orgulho. Eduardo, você trabalhou tanto. Estou tão feliz por você e por nós. Este é apenas o começo de muitas coisas boas que virão, disse, segurando sua mão. Eduardo sorriu, sentindo-se mais unido à sua família do que nunca. Conseguimos isso juntos, Gabriela. Sem o seu apoio, nada disso seria possível, respondeu ele, sentindo-se profundamente grato. No meio da celebração, Guilherme, que estava presente, pediu a palavra. Ele se levantou, visivelmente nervoso. Eduardo, Gabriela, quero pedir desculpas por minhas atitudes passadas. Fui injusto com você, Eduardo. Não reconheci seu valor e sua perseverança. Agora vejo o quanto você lutou e o quanto merece tudo isso, disse, com a voz cheia de sinceridade. Eduardo ficou surpreso com a declaração de Guilherme, sentindo uma mistura de emoções, mas, principalmente, um profundo alívio. Guilherme, obrigado por suas palavras.
Sei que não foi fácil para nenhum de nós, mas estou feliz que possamos deixar isso para trás e seguir em frente como família, respondeu Eduardo, estendendo a mão para um aperto firme e cheio de significado. Guilherme aceitou o gesto, e os dois se abraçaram brevemente, selando um novo começo. Depois da celebração, Eduardo e Gabriela se sentaram na varanda de sua casa, observando as estrelas no céu claro. Gabriela, agora que as coisas estão se estabilizando, acho que é hora de pensarmos no nosso futuro, disse Eduardo, com um tom de esperança e determinação. Sim, Eduardo. Temos a oportunidade de construir algo maravilhoso. Quero que Caio tenha todas as oportunidades que merece, e quero que continuemos crescendo juntos, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, respondeu Gabriela, com um olhar fixo nas estrelas. Estou pensando em investir parte do meu salário em um fundo de educação para Caio, e talvez possamos começar a economizar para uma casa maior, algo que possamos chamar de nosso lar definitivo, sugeriu Eduardo, seu coração cheio de novos sonhos. Gabriela sorriu, sentindo uma paz profunda. Isso seria maravilhoso, Eduardo. E também gostaria de voltar a estudar. Sempre quis terminar meu curso de design de interiores. Acho que agora é o momento, disse, cheia de esperança. Vamos fazer isso, Gabriela. Juntos, podemos realizar qualquer coisa, afirmou Eduardo, sentindo-se mais determinado do que nunca. Olhando para o futuro, sabia que as dificuldades haviam fortalecido seus laços e preparado o terreno para um novo começo. Com o passar do tempo, Eduardo e Gabriela continuaram trabalhando duro, sempre mantendo suas aspirações e sonhos em foco. Sob a gestão de Eduardo, a Motors não apenas recuperou seu lugar no mercado, mas também se destacou como uma das concessionárias mais inovadoras e confiáveis. Eduardo implementou novos programas de atendimento ao cliente e estratégias de marketing que atraíram uma clientela fiel e satisfeita. Vamos criar uma experiência única para cada cliente. Eles precisam sentir que estão comprando mais do que um carro, estão comprando um estilo de vida, explicava Eduardo em reuniões com a equipe, com os olhos brilhando de entusiasmo. Caio, por sua vez, estava se recuperando bem e voltando à rotina escolar com entusiasmo renovado, crescendo em um ambiente cheio de amor e apoio, sabendo que seus pais estavam trabalhando duro para garantir um futuro brilhante para ele. Papai, quando eu crescer, quero ser tão forte e dedicado como você, disse Caio uma noite, enquanto Eduardo colocava na cama. Você será ainda melhor, Caio, tenho certeza disso, respondeu Eduardo, com o coração cheio de orgulho. A família de Eduardo aprendeu lições valiosas ao longo dessa jornada. Eles entenderam a importância da resiliência, da união e da esperança. Aprenderam que, mesmo nos momentos mais difíceis, é possível encontrar força e apoio nas pessoas que amamos. E, acima de tudo, aprenderam que, com determinação e fé, é possível superar qualquer obstáculo. Gabriela, ao retomar seus estudos, encontrou uma nova paixão pelo design de interiores. Seus projetos começaram a ganhar reconhecimento, e logo ela se estabeleceu como uma profissional respeitada na área. Eduardo, a cada dia ao seu lado, me sinto mais forte e realizada. Obrigada por sempre acreditar em nós, disse ela uma noite, enquanto discutiam juntos seus planos para o futuro. Eu é que devo agradecer, Gabriela. Você é a luz que guia nossa família. Estou ansioso para ver todos os seus sonhos se tornarem realidade, respondeu Eduardo, sentindo-se mais feliz do que nunca. E assim, a história de Eduardo e sua família continuou, marcada por desafios superados, sonhos realizados e um futuro promissor. A jornada não foi fácil, mas cada passo valeu a pena. Eles aprenderam que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas na força dos laços familiares e na capacidade de enfrentar a vida com coragem e amor. E com isso, estavam prontos para qualquer coisa que o futuro reservasse, sabendo que, juntos, poderiam conquistar o mundo. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.